Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Natasha aqui de volta para darmos prosseguimento com os nossos estudos. Dessa vez estou aqui com um outro propósito. Vamos trabalhar em conjunto a lei número 8.112 de 90, mas não só os dispositivos atrelados a essa lei, mas também tudo que vocês precisam saber sobre agentes públicos, incluindo servidores públicos, que é o foco da 8.112 de 90. Então, fica aqui conosco. Muito obrigada por ter escolhido ser aprovada. É sempre uma honra, um prazer estar aqui compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos com vocês. Então, vou apresentar aqui para vocês novamente os meus contatos, né? Tanto o meu Instagram, mas também o meu e-mail, para que vocês possam estar à vontade para interagir, mandar mensagem, tirar dúvidas. Estamos sempre aqui à disposição dos nossos queridos alunos e alunas, que são, obviamente, aí o nosso objetivo. Nós temos aqui esse projeto de fazer com que vocês sejam aprovados e, portanto, contem com todo o nosso desempenho para isso. Então, vamos lá. Gente, como eu falei, vamos começar a trabalhar a partir de agora a lei de número 8.112, que é uma legislação imprescindível para todos vocês, concurseiros e concurseiras aí que estão almejando ser exatamente o que essa lei busca reger, que é o servidor público, a relação profissional existente entre o servidor e a administração pública. Então, todos vocês e todas vocês desejam, têm esse sonho, que compartilham conosco de passarem, serem aprovados no concurso público para que possam atingir o objetivo fim, que é ocupar o tão sonhado cargo público de provimento efetivo, ou quem sabe também um emprego público. Então, não obstante isso, mais especificamente para os servidores, é imprescindível que vocês conheçam com a maior profundidade possível a lei de número 8.112 de 90, como eu já falei, porque ela vem disciplinar o regime jurídico do servidor público civil federal. Então, você que será servidor público federal, é obrigatório o conhecimento da lei 8.112, porque eu tenho absoluta certeza que ela consta no seu edital, vai ser cobrado no seu certame, sempre vai cair alguma questão relacionada ao seu estatuto, né? Você será um servidor estatutário, então você precisa conhecer essa legislação o máximo possível. Eu estou aqui nessa tarefa para compartilhar com vocês tudo o que vocês precisam saber a respeito da nossa tão mencionada aqui, famigerada 8.112 de 1990. Então, vou ampliar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar melhor. Bom, primeiro vamos aqui a nível introdutório traçar algumas disposições acerca da nossa legislação. A primeira pergunta que nós nos fazemos é: a quem se aplica a lei 8.112 de 90, né? Ou para quem ela tem incidência? A quem ela se direciona? Quem são os seus destinatários? Bom, conforme vocês bem imaginam, aos servidores públicos civis é que se aplica a 8.112. Mas quais servidores públicos civis, professora Natasha? Temos os servidores públicos civis da União, da nossa União Federal, das suas respectivas autarquias, inclusive as autarquias sob o regime especial, não esqueçamos isso. Então, se você já está nesse conteúdo comigo, você porventura já conhece a nossa administração pública direta e indireta, então saiba que não obstante você integre a administração pública direta ou algum dos seus órgãos, ou a administração pública indireta, autárquica e fundacional, você deverá estudar e você será regido pela 8.112 de 90. Então, tanto para a administração pública direta, para todos os servidores da União, ou seja, dos seus órgãos que estão ali desconcentrados na União, mas também para aqueles servidores que integrarão os quadros de uma autarquia federal, ainda que sob o regime especial, e das suas fundações autárquicas. Essas fundações públicas federais, a que a 8.112 se refere no seu artigo 1º, é, porventura,
são, porventura, as fundações autárquicas. Lembremos que nós temos fundações públicas, tanto de direito público, que são as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, mas eu também possuo as fundações públicas de direito privado, que lá nós temos a aplicação de empregados públicos e não de servidores públicos, e por óbvio, esses empregados públicos não são regidos pela 8.112 de 1990, que é o nosso objeto de estudo a partir de agora. Então, bacana, eu sei onde se aplica já a 8.112 para a União, para suas autarquias e para suas fundações autárquicas, todas, por óbvio, federais. Muito bem. Prof, então já que aqui o foco é o servidor público, qual é o conceito que a 8.112 traz de servidor público? Então aqui nós estamos analisando os artigos introdutórios da 8.112 para que a gente possa saber, para que eu possa contextualizar com vocês o que vem pela frente, o que ela gostaria de trabalhar. Então esses artigos iniciais, apesar deles serem de mais fácil compreensão, eles são também muito importantes porque é a forma que a lei encontra de te alertar, de te contextualizar qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, onde ela se aplica. Então, aqui nós queremos trabalhar com um servidor público, e segundo a lei, ela traz um conceito aqui muito básico, muito simples de servidor público, dentro do seu artigo 2º, dispondo que servidor público é qualquer pessoa que se encontra legalmente investida em cargo público. E por óbvio, vocês sabem que esses cargos públicos são providos por meio de concurso público. Mas o cargo público de provimento efetivo, não esqueçamos isso. Eu tenho também cargos públicos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração, que a gente vai ver mais para frente essa classificação, essa diferenciação. Calma que tudo vai ficar muito claro para vocês. Mas aqui, como vocês estão estudando para se preparar no concurso público, é muito comum que vocês achem que para eu ser servidor público, eu preciso passar por esta prova, por essa avaliação, que vai me proporcionar esse provimento no cargo público, mas não, também é considerado servidor público aquele que ocupa um cargo público de provimento em comissão, mas não esqueçamos que a lei se aplica para ambos os casos, né? Então aqui, não obstante qual seja o seu cargo público, você é um servidor público, então isso fica muito claro aqui no artigo 2º da minha lei 8.112 de 1990. Bacana. Então, se eu ocupo o cargo, eu sou o servidor público, eu estou regido pela 8.112, sou um servidor estatutário, meu vínculo aqui ao estatuto é a lei. Maravilha. E, prof, o que é esse cargo público? Né? Então, para quem ainda está assim muito iniciante, não tem problema. Para quem ainda está um pouco confuso com essas nomenclaturas, o que significa um cargo público? Aqui, rapidinho, só para a gente salientar, porque isso também vem sendo mencionado pela 8.112. Cargo público é esse conjunto de atribuições, de tarefas, de responsabilidades, né, de trabalho que são previstos dentro da estrutura organizacional das nossas pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, essas atribuições são concedidas a um servidor. Então, por isso que são os servidores, essas pessoas que praticam os atos, que desempenham as atividades públicas, estão ocupando esse cargo, porque ele representa exatamente dentro daquele campo de atuação o conjunto de atribuições específicas a que se dedica aquela pessoa. Então, dependendo do seu cargo, você terá tarefas diferentes, competências, responsabilidades diferentes para executar dentro da nossa administração pública. Então, cargo público é exatamente isso. É um conjunto de competências, de responsabilidades que se localizam na estrutura organizacional de toda a administração pública, pessoa jurídica de direito público, sendo na direta e na indireta, como a gente já viu ainda há pouquinho. Então, ademais, esses cargos públicos devem ser ocupados, devem ser providos pelos servidores, e é esse o seu propósito, que eu sei, é isso que você está buscando aqui conosco do Ser Aprovado, e vai conseguir, eu tenho certeza. Então, vamos lá, vamos avançar.
Agora que nós já pontuamos esses conceitos, que apesar de vocês, porventura, já saberem do que se trata, é sempre interessante que a gente dê essa pincelada para vocês ficarem seguros quanto às conceituações terminológicas. Então, vamos avançando para agora compreender quem pode ocupar, quem tem a capacidade de ocupar cargos públicos, professora. Bom, nós temos duas legislações aqui para pontuar, obviamente, a Constituição Federal e a Lei 8.112 de 90, que vem trazer essa informação para a gente, então, para que você tenha informação completa, de modo que você aqui não fique em dúvida ao encontrar algum questionamento a respeito disso em alguma alternativa do seu certame. Aqui eu trago ambas as informações que vão aqui te proporcionar esse entendimento. Vamos lá. O que a Constituição Federal diz a respeito sobre a ocupação de cargos públicos? Quem tem a competência de ocupar um cargo público, professora? Vamos ver o que a Constituição Federal fala lá no artigo 37, no inciso inaugural. Olha aqui, ó. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis a quem? Aos brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Então, aqui eu abro um parênteses rapidamente, porque aqui eu já vejo esse questionamento, essa informação ser objeto de questões de provas de concurso com muita frequência. Então, fiquem atentos, gente, os requisitos para que você ocupe determinado cargo, emprego ou função pública. Aqui o nosso foco ainda são os cargos públicos, então a gente faz um destaque para ele, né? Então, aqui estamos falando dos cargos especificamente. Então, para que você ocupe o seu cargo dos sonhos, você só precisa preencher os requisitos que são previstos em lei. Então, as exigências, os critérios, o que você precisa obter para preencher, para ocupar esse cargo público, tem que estar previsto em lei. Então, saiba que o edital do seu certame não pode inovar, não pode trazer requisitos que não são previstos em lei. Então, isso a gente também vai falar mais para frente, vai endossar mais para frente, mas aqui eu já dou esse alerta, já faço esse spoiler para que vocês fiquem atentos e vejam que, apesar de soar simples a informação, mas ela de fato pode gerar uma confusão no momento de responder uma questão de prova. Então, edital não pode trazer critérios, requisitos que não sejam previstos em lei para que você possa ocupar esse cargo público. Então, veja qualquer brasileiro aqui, até então, a partir do que nós observamos no inciso 1º do artigo 37, pode ocupar cargos públicos com requisitos previstos em lei. Professora, e o estrangeiro? O que a Constituição fala a respeito do estrangeiro? O estrangeiro também está aqui referenciado, ele também pode ocupar cargo público, mas eu vejo que na forma da lei, só a lei pode trazer previsão para que estrangeiro ocupe determinado cargo público. Então, se a lei não traz essa possibilidade, se a lei não traz essa previsão, por óbvio, o estrangeiro não tem a possibilidade de ocupar o cargo público. Se não há previsão legal, veja, é só na forma da lei que esse estrangeiro pode ocupar um cargo, emprego, função pública. E aí, um exemplo, né, na maioria dos casos, são os cargos de professor, né, cargos de professor visitante, temporário, que as universidades públicas abrem a possibilidade para que estrangeiros, professores de outras universidades possam fazer esse intercâmbio, né, de informações, intercâmbio de conhecimentos para com as universidades brasileiras. Então, esse é um exemplo comum onde aceitamos estrangeiros ocupando cargos públicos. Vejo, tem uma pertinência, existe um porquê. Então, quando isso for quando for vantajoso para a administração, a gente pode sim precisar, a gente pode sim abrir a possibilidade para que estrangeiros venham prestar serviços para a nossa administração pública. Show! Prof, e o que é 8.112, que é o nosso maior foco aqui, não obstante a Constituição também seja de altíssima relevância, mas o que 8.112 diz a respeito sobre quem pode ocupar cargos públicos? Olha o parágrafo único do artigo 3º,
E nós estamos aqui trabalhando, né, os artigos introdutórios da lei. Olha o que ele diz aqui pra gente, ó. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Então aqui você tem que lembrar apenas isso. Brasileiro é quem vai ocupar cargo público, em regra, desde que haja previsão em lei, o estrangeiro também pode, segundo a Constituição. Então veja, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e esses cargos são criados como? São criados por lei. Então aqui a gente já tem uma informação adicional sobre os nossos famigerados cargos públicos. Então, não obstante, você também com certeza já lembrava disso das aulas introdutórias de direito administrativo, mas não custa lembrar que cargo, emprego e função público todos são criados por meio de lei. Então, o chefe do executivo envia esse projeto de lei para o legislativo respectivo para que este cargo, este emprego ou função sejam criados efetivamente. E aí eles têm denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, por óbvio, você será remunerado com recursos públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão, como eu já tinha mencionado anteriormente. Então, aqui compilando as informações importantes do parágrafo único, cargos são ocupados pelos brasileiros, são criados por lei, eles têm uma denominação própria, por óbvio, você sabe qual é o cargo que você quer. Eu quero ser promotor de justiça, eu quero ser policial federal, quero ser agente, né, da Polícia Federal, eu quero ser um delegado, então todos os cargos vão ter denominação própria, vocês serão remunerados pelos cofres públicos, né? Os vencimentos são pagos pelos cofres públicos e eu tenho tanto cargo público para provimento efetivo, mas também em comissão. São cargos públicos de provimento efetivo e são cargos públicos de provimento em comissão, que são os cargos comissionados, como eu já havia mencionado. Então, veja, você, ocupante de cargo comissionado, também se encaixa, se classifica como servidor público, também você está regido pela 8.112 de 90, se você estiver vinculado à União ou às suas autarquias ou fundações autárquicas. Muito bem, vamos avançando, portanto. Bom, não obstante o que a gente já trabalhou aqui inicialmente sobre a 8.112 de 90, eu sei que é muito importante e eu sei que isso está na sua mente, o conceito abrangente que nós empregamos a expressão agente público. Professora, e o que é agente público? A senhora falou de servidor público, falou ali rapidamente do empregado, ocupante de emprego público, mas quem é o agente público? Porque quando eu estudei anteriormente, estudei esse conteúdo, eu vi que eu tenho também a expressão agente público que me remete a um sentido, a um conceito bem mais amplo. Então, vou fazer esse parênteses com vocês para que nós possamos organizar os nossos conhecimentos, organizar os conceitos, as informações sobre tudo que nós precisamos saber para que você não caia, para que você não tenha dúvida alguma no momento da sua prova e você possa gabaritar direito administrativo, sobretudo a respeito do estatuto, do seu estatuto. Então a gente não vai fazer vergonha, né? Então se eu quero ser servidor, o mínimo que eu preciso é conhecer tudo sobre esse universo dos servidores que fazem parte desse núcleo, desse conceito abrangente de agentes públicos. Então, vamos aqui tratar de alguns conceitos que, apesar de fugirem dessa classificação de servidor público, é importante que vocês tenham conhecimento, é importante que vocês saibam identificar, diferenciar, porque eles podem vir mesclados ali nas alternativas da sua prova, do seu certame, e eu quero que vocês tenham a completude do conhecimento necessário para a tão sonhada aprovação. Então, vamos lá. Prof, então a senhora já mencionou que eu tenho aqui um termo abrangente que eu preciso ter domínio para encontrar onde o servidor público necessariamente se encaixa e a gente poder aprofundar tudo que a 8.112 diz a respeito dos servidores públicos. É isso mesmo, vocês estão entendendo direitinho. Então vamos lá. Agente público, como eu mencionei, é uma expressão muito mais abrangente, é um termo que abarca outras classificações. Então, quem é agente público? Nós vamos agora nos remeter, nós vamos aqui fazer uso, pedir auxílio de uma outra legislação que também é sempre muito importante para vocês, para qualquer certame público, que é 8429 de 92, que é a nossa lei de improbidade administrativa, que é exatamente uma legislação que busca a responsabilidade
fiscalização dos nossos agentes públicos. Então, você que é agente público, você está submetido à responsabilização, ao rigor da lei de improbidade administrativa, que nós vamos trabalhar em um momento diverso, mas aqui nós vamos nos utilizar do seu artigo 2º, que traz o famoso conceito de agente público, que é um conceito mega abrangente, então para vocês verem que é da própria vontade do legislador abarcar mesmo qualquer indivíduo que exerça uma função administrativa, que exerça uma atividade pública, que possa prestar qualquer tipo de serviço, ainda que sem remuneração, ainda que transitoriamente, para a nossa administração pública. Então, vamos fazer aqui rapidamente a leitura do artigo 2º da 8.112 para vocês entenderem isso. Olha aqui, ó. Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público. Então, agente público é a expressão abrangente que a gente está trabalhando aqui. Quem é esse agente público? É o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então, olha aqui, ó, agente público, considera-se agente público, é o agente político, o servidor e todo mundo que exerce transitório permanentemente, ainda que sem remuneração, por qualquer tipo de designação, eleição, nomeação, contratação ou qualquer tipo de investidura ou vínculo, mandato, cargo ou função pública e emprego também. Então, veja que essas pessoas, esses agentes que representam, que são prepostos do Estado, né? A gente sabe que a administração pública, ela se manifesta por meio dos seus agentes, ela se manifesta por meio da pessoa física que está ali desempenhando uma atividade para o Estado, não importa qual situação, não importa o contexto, você vai se classificar como um agente público. Maravilha! Então aqui, esse agente público que dá vida para as vontades da administração, que vai cumprir o exercício que o poder público está exigindo da administração, as diretrizes, né? Todas as atividades, as políticas públicas que vão ser executadas pela administração são feitas pelos agentes públicos. E aqui, como o termo é muito abrangente, nós precisamos classificar quem que está dentro, né? Quem está abarcado por esse conceito guarda-chuva, que é o agente público. Quem está debaixo desse guarda-chuva? Vamos ver aqui, ó. São os agentes políticos, conforme a gente consegue ver aqui na minha primeira classificação. Temos também os ocupantes de cargos comissionados, os contratados temporários, os servidores estatutários, os empregados públicos e os particulares em colaboração com a administração pública. Então, toda essa galera aqui, todas essas pessoas, mesmo que tenham aqui participação diferente com a administração, para com a administração pública, não deixam de se classificar como agentes públicos. Então, vamos começar, por óbvio, comentando aqui um pouquinho, entendendo quem faz parte de cada uma dessas classificações, para que vocês possam estar craques sobre tudo que diz respeito ao universo dos agentes públicos. E vocês querem ser servidores, vocês querem estar aqui dentro desse recorte, que é o nosso foco na 8.112. E vocês vão saber tudo que vocês precisam saber para tomar nota, né, para poder ali gabaritar no seu certame. Então, vamos avançando. Vamos lá. Quem é o agente político? Professora, agora a senhora me pegou. Fiquei muito preocupada. Eu achei que o governador, o prefeito também era um servidor público. Eu chamava ele de servidor público, mas agora eu vejo que tecnicamente, e veja, isso vai cair na sua prova, isso é importante, isso tem relevância para fins de prova. Tecnicamente, esses ocupantes de cargos eletivos, eles não são servidores propriamente ditos. Eles são agentes públicos, mais especificamente falando, agentes políticos. Então, veja, agente político é todo aquele que ocupa uma posição, ocupa um cargo de relevância da alta cúpula da estrutura do nosso Estado. Eles prestam uma função importantíssima de liderança, de tomada de decisões, de criação e eleição de políticas que vão ser executadas dentro da administração pública. Eles vão dar as diretrizes fundamentais
para o funcionamento do nosso Estado. Então, eles vão estar dando ali as coordenadas. Eles são os nossos maestros. Então, esses agentes políticos, eles possuem essas características. E aqui, como eu sei que você já está tentando encontrar exemplos, eu já vou te fornecer os nossos exemplos de agentes políticos. Quem se encaixa nessas características de agente político, professora Natasha? Obviamente, os nossos ocupantes de cargos eletivos, como chefes do executivo e os seus auxiliares, sendo eles os presidentes e vice-presidentes da República, governadores e vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos, assim como os seus ministros e secretários estaduais, distritais e municipais. Então, esses são os nossos primeiros exemplos sobre agentes políticos. Eu também posso citar como exemplo os membros do Legislativo, sendo eles senadores da República, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então, os nossos membros do Legislativo também se encaixam aqui no nosso conceito de agentes políticos. E por que, professora, eles são agentes políticos? Repito, né, as suas características é que são únicas, são bem diferentes dos servidores que vocês estão ali com foco, né? Então, aqui, os nossos agentes políticos, eles eles ascendem a este cargo por meio de eleição ou nomeação, como acontece, inclusive, com o presidente ou seu ministro. O presidente é eleito, ele nomeia, consequentemente, os seus auxiliares, os seus braços direitos, que são os seus ministros. Todos eles ali assumem a direção superior, suprema da administração pública. Então, eles ascendem ao cargo por meio de mandato, eles ocupam um mandato por tempo fixo, porque eles são eleitos ou nomeados para um tempo determinado, né? Então, temos aqui um caráter transitório para a ocupação deste cargo. Eles recebem atribuições diretamente da Constituição, que são atribuições que giram em torno da tomada de decisões políticas fundamentais. Então, como eu falei, eles vão dar as diretrizes, eles vão criar as políticas públicas, eles vão tomar a liderança, eles são verdadeiros maestros. Eles vão dar as coordenadas para que o nosso Estado funcione, criando leis, criando políticas públicas, planos de governo. É isso que os nossos agentes políticos fazem. Eles têm suas competências definidas diretamente na Constituição. Competências, modo de ascensão ao cargo, possibilidades de responsabilização, tudo isso é definido, decorre diretamente da nossa Constituição Federal, ou seja, do nosso poder público. Então, essas são as características intrínsecas, essenciais, para que eu classifique um agente como um agente político. Há na doutrina quem diga, há uma corrente doutrinária que diga que juízes, membros do judiciário, do Ministério Público, também se encaixariam aqui nessa classificação de agentes políticos. Entretanto, a melhor doutrina ainda se manifesta, se posiciona em sentido contrário, ou seja, agente político é só aquele mesmo que ocupa um cargo eletivo, que ascende ao cargo por meio de eleição ou nomeação, tem caráter transitório, o que não se aplica, que toma decisões políticas fundamentais, o que não se aplica para esses agentes que são classificados ainda como servidores públicos, porque ascendem ao cargo por meio de concurso, não tem mandato por tempo fixo, apesar de serem funções essenciais para o Estado, ainda são classificados como servidores públicos e não como agentes políticos, beleza? Então, esse é o nosso conceito de agente político, espero que vocês tenham compreendido bem. E agora vamos trabalhar com as outras nomenclaturas, as outras denominações. Então, vamos lá, gente. Vamos agora conhecer os famosos particulares em colaboração. Vi quem é o agente político e agora eu vou saber quem são os particulares em colaboração. Gente, o particular em colaboração é o famigerado agente honorífico. Acho que você já ouviu essa expressão em algum lugar, tenho certeza. Então vamos lá. Esse agente honorífico é aquele que exerce uma atividade, uma função pública, mas
de forma transitória. Ele é designado, ele é chamado, ele é nomeado para atuar em uma função específica, essencial para a administração pública, por um prazo específico. Ele vai ali atender uma necessidade transitória para a administração pública. Sendo assim, ele não vai ser ocupante de nem cargo e nem emprego público e nem função pública. Ele vai só prestar aqui uma colaboração para o Estado. Ele vai estar colaborando com algum interesse, com alguma atividade de interesse público. Então, aqui os exemplos trazem maior facilidade de compreensão. O mesário, por exemplo, todo mundo tem terror de ser mesário, de ser convocado para ser um mesário. Olha, você vai ser convocado para transitoriamente, ali durante aqueles dias, aqueles períodos de eleição, você prestar essa colaboração, aquele apoio, aquela ajudinha para o Estado. Então, o mesário é um exemplo. Jurados também, por exemplo, você foi convocado para ser jurado de um certame licitatório da modalidade concurso, por exemplo. Então, você vai só, naquele dia, poder ali julgar quem será o vencedor da modalidade de concurso de licitação. Você está sendo um particular em colaboração, você que tem ali uma qualificação técnica, você que tem ali aptidão para escolher a melhor proposta para a administração, pode ser convocado para essa tarefa também. Ou seja, transitoriamente você vai prestar uma função pública apenas colaborando com o Estado, sem que isso pressuponha a ocupação de cargo ou emprego ou função pública. Os nossos empregados das concessionárias e permissionários de serviço público também são exemplos de particulares em colaboração. Essas pessoas, esses indivíduos, eles não ocupam cargo e emprego, mas não deixam de exercer uma função pública. Aquela empresa na qual eles estão vinculados profissionalmente, ela tem um contrato de concessão ou permissão, ela presta serviço público, ela recebe ali, por meio de contrato, a atribuição de executar um serviço que é imprescindível para a administração pública e para a sociedade. Então, esse indivíduo também é um particular em colaboração com a administração pública. Então, os estagiários, vocês aí que porventura sejam da área do direito e já estagiaram ou em outras áreas também, engenharia, etc., vocês estagiaram em algum órgão, alguma entidade, vocês também são particulares em colaboração durante aquele período do Estado, estão dando apoio, estão prestando função, mas não ocupam nem cargo, nem função pública. Então, vejam, o particular em colaboração é o agente honorífico. Esse indivíduo, ele é convocado, nem sempre por meio de remuneração, a contraprestação pode ser apenas uma declaração para ficar ali assentada no seu acervo funcional ou alguma espécie de compensação de folga, né? Nós sabemos que muitas pessoas, ao trabalharem nas eleições, sendo mesário ou de alguma outra forma, elas recebem folgas nos seus respectivos cargos ou empregos. Então, tem outras formas de contraprestação para o agente honorífico que não seja propriamente dito uma remuneração. Então, nem sempre ele vai ser remunerado. Lembrem que o agente público, ele continua sendo classificado como agente com ou sem remuneração, de modo, desde que preste atividade permanente ou transitória, não importa. Então, aqui esse conceito ele é bem abrangente, bem flexível, e é o que a gente nota aqui para os nossos particulares em colaboração com a administração pública. Maravilha. Bom, e agora o conceito de servidor público, ainda que o nosso foco seja esse, mais para frente a gente vai dar uma aprofundada, obviamente, no servidor, mas aqui só para vocês saberem a diferença a respeito dos outros que nós estamos comentando, dos outros termos, nomenclaturas que nós estamos trabalhando aqui. O servidor, diferente do agente político, diferente do particular em colaboração, o agente honorífico, esse servidor público, sim, possui um vínculo. Ele tem um vínculo profissional com a administração pública, com o nosso Estado. Ele desempenha uma função pública propriamente dita. Ele foi provido naquele cargo, ele foi nomeado naquele cargo público exatamente para essa finalidade, para que de modo permanente, de forma remunerada e não eventual, ele esteja ali executando atividades públicas, esteja executando função pública. Então, esse é o nosso servidor público, que tanto poderá ser estatutário, seletista ou temporário. Então, não deixam de ser servidores os indivíduos que estão dentro dessas três classificações. Ou um servidor estatutário, ou um seletista, que é o nosso empregado,
ou o temporário. Só que, atenção, a Lei 8.112, a gente vai até fazer uma setinha aqui, a Lei 8.112, ela vai reger a relação apenas do nosso servidor aqui estatutário. 8.112 de 90, ela vai trabalhar apenas com o nosso servidor estatutário. Então, olha que importante a gente fazer essa volta, dar essa volta até trabalhar propriamente dita as disposições da legislação que vocês precisam estar ligados para obter a tão sonhada aprovação. E aqui eu já vi que servidor também abarca essas duas outras classificações. Mas a Lei 8.112 de 90, como nós já vimos nos artigos introdutórios, ela deixa muito claro que servidor público, para fins de aplicação da Lei 8.112, a respeito do seu entendimento, é aquele que ocupa um cargo público, seja de provimento efetivo ou seja um comissionado. Mas não deixa também de sofrer os efeitos, de estar adstrito aos efeitos da lei, o temporário, né? Então a gente tem também o ocupante de cargo ali temporário. E o seletista, ele tem uma legislação, ele tem um vínculo diferente que a gente vai observar logo na sequência. Não está submetido a 8.112, mas não deixa de ser aqui, também está dentro desse núcleo de servidor, mas recebe a denominação de empregado público, e é por isso que a gente já consegue ter certeza que ele está fora da aplicação da 8.112. Muito bem. Então, vamos avançando, portanto. Agora, vamos conhecer aqui quem é esse agente público de fato. Prof, eu já ouvi essa expressão em algum lugar, mas eu não me recordo. Existe o agente público de fato putativo, existe o necessário. Quem é quem? Quais são as características de cada um? Vamos compreender isso a partir de agora. Pessoal, agente público de fato é aquele que não tem vínculo com a administração. Então, esse sujeito, esse agente, ele não tem vínculo nenhum com o nosso Estado. Entretanto, de muita boa-fé, eles desempenham funções públicas, exercem uma função administrativa, ainda que transitoriamente. Então, vamos lá. Esse agente público de fato, ele pode se dividir em agente público de fato putativo e o agente público de fato necessário. Então, tem o agente público de fato putativo e agente de fato necessário, que estão aqui referenciados, organizados na minha lousa com vocês. Bom, vamos compreender a princípio quem é o agente público de fato putativo. Esse agente de fato putativo é aquele que está exercendo normalmente uma função pública. Entretanto, por que é putativo? Porque ele acredita estar legalmente, legitimamente investido naquela função. Ele acredita ter um vínculo legal com a administração pública. Entretanto, ele não tem. Ele exerce atividade de boa-fé, crendo ter este vínculo, crendo estar ocupando um cargo de provimento efetivo, por exemplo. Entretanto, existe alguma irregularidade na sua investidura e ele não é legitimamente investido, não está legitimamente nem legalmente investido e não pode ser denominado de servidor público, como a gente viu ainda há pouquinho, incluindo estatutário, né? Inclusive estatutário. Então, esse agente, ele se transforma em um agente de fato putativo, porque ele crê, ele está ali trabalhando, ele está ali prestando atividade, crendo estar legalmente, legitimamente investido, mas não, na realidade ele não está. Descobrimos posteriormente que existe alguma falha, alguma irregularidade, alguma inconsistência na sua nomeação, no provimento ao cargo, então, de fato, ele não pode ser classificado como um servidor legítimo. Ele acreditava ser, mas não era. Então, tinha aqui essa irregularidade. Ele apenas tem a aparência de servidor público. E esse é o nosso principal exemplo, né? Um agente que ali, sem aprovação válida em concurso público, toma posse, exerce atividade,
crendo que está legalmente vinculado à administração pública, mas existe essa irregularidade que, por óbvio, anula a sua nomeação, torna ela inválida, nula, pois tem um vício. Ele não sabendo desse vício, enquanto ele não tinha conhecimento e ninguém tinha conhecimento do vício, ele exercia função pública. E o que ele era, professora, se ele não pode ser servidor público, se ele não tinha vínculo legítimo com o Estado? O que ele era enquanto ele estava desenvolvendo essas atividades? Ele é exatamente um agente público de fato putativo. Ele é putativo porque ele tinha essa crença, ele acreditava estar legalmente investido, mas na verdade não estava. Então é por isso que é putativo, porque era apenas ilusório, era aqui uma utopia. Então, esse é o meu agente. Ele exerce suas atividades de boa fé, ele só não pode ser denominado de servidor público porque o seu vínculo não era válido. Bacana, então esse é o putativo. E o agente de fato necessário? Em que ele se diferencia? Quais são as características aplicáveis a ele, professora? Esse agente público de fato necessário é aquele que, em alguma situação excepcional, peculiar, pontual, ele se vê na necessidade de prestar alguma função pública, de prestar alguma atividade pública, principalmente situações de calamidade, ou emergência. Vamos supor que numa situação de mega calamidade, uma situação de emergência, todos os semáforos da cidade estão queimados, não tem energia elétrica, teve uma chuva horrível, tremenda, muita ventania, cidade alagada, tudo um caos, árvores derrubadas, os veículos não conseguem avançar, tudo é realmente um caos, um tremendo caos. Então, algumas pessoas com espírito de liderança, de boa fé, aqui de proatividade, enquanto não chegam os agentes responsáveis, né, os agentes públicos responsáveis, os servidores responsáveis, como, por exemplo, policiais, agentes de trânsito, bombeiros, defesa civil, enquanto esses servidores não estão presentes no local, particulares de boa fé vão fazer as vezes do Estado, né? Vão ali organizar o trânsito, vão prestar socorro para pessoas que necessitam, vão tentar retirar esses obstáculos do caminho para que os veículos consigam transitar. Então, eles vão tentar ali prestar algum apoio, alguma solução para reverter essa situação ou amenizar a situação do caos até que as autoridades públicas cheguem, até que os servidores públicos legítimos com essa atribuição estejam presentes ao local. Então, veja, eu sou um particular, não sou ocupante de cargo, nem emprego, nem função pública, mas eu estou prestando uma função pública, estou fazendo as vezes do Estado, não fui designado, não foi a mim dada essa missão. Eu, de boa fé, voluntariamente, estou me propondo a prestar essa atividade, a prestar essa tarefa de fins públicos para ali solucionar essa situação de emergência ou de calamidade. Então, houve um derrubamento de terra, pessoas estão em risco, casas estão desabando. Então, é muito comum que os vizinhos, né, que a sociedade civil preste apoio, preste socorro, ajude nas buscas, ajude a tirar as coisas da casa, né, presta auxílio a pessoas idosas, crianças. Então, quando particulares eles tomam as vezes do Estado, eles aqui substituem os servidores competentes porque ainda não chegaram, porque estão com dificuldade, ou até mesmo o efetivo público não é suficiente para conter aquela situação de caos. Então é muito comum que a sociedade se preste a auxiliar num incêndio, numa situação excepcional. Então é muito comum que haja essa prestação, né? Essas pessoas se comovem e vão se voluntariar nesse sentido. Elas não são nomeadas, elas não são designadas, elas não são chamadas para tanto. Elas vão se voluntariar e vão prestar funções públicas. Então, esse indivíduo, é por isso que ele é necessário. Ele é necessário. Ele é um agente público de fato necessário. Ele se voluntariou para prestar socorro, para prestar auxílio, fazer as vezes do Estado até
enquanto não cheguem os servidores, ou até mesmo para apoiar os servidores que estão ali no local trabalhando. Então, é isso. Esse é o conceito de agente público de fato necessário, e o anterior representa o conceito de agente público de fato putativo. Ambos são esses agentes de fato, não se classificam como servidores, como agente político, como empregado, enfim, público, eles não ocupam nenhuma função, nenhum cargo, nenhum emprego, eles são particulares que estão ali de boa fé prestando funções públicas. Então a gente classifica, já que eles estão prestando função pública, a gente classifica ele como agente público, entretanto de fato e não de direito, eles são apenas agentes de fato. Bom, prof, quais são as repercussões, né, que giram em torno do agente público de fato? Bom, no primeiro caso, no caso do agente público de fato putativo, quando é descoberto, né, que não há legitimidade no seu vínculo com a administração e ele não pode ser classificado, denominado de servidor público, haverá a possibilidade de convalidação dos atos que ele praticou. Porque você deve ter pensado, bom, quando ele é destituído do cargo, todos os atos, né, todo o trabalho que ele realizou é anulado junto com a sua nomeação? Não. Nesse caso, em homenagem à teoria da aparência, da boa-fé, da teoria do órgão, da proteção à confiança, segurança jurídica, nós temos a possibilidade de convalidar os atos, né? A teoria do órgão diz isso pra gente, que quem pratica o ato é a pessoa jurídica na qual o servidor está integrado, no qual o agente público está integrado. O agente público, ele apenas está representando, ele é apenas um preposto, ele está dando ali vida para a vontade do órgão ou da entidade. E é por isso que nós atribuímos a responsabilidade desses atos à própria pessoa jurídica ao qual ele está integrado. Então, por essa razão, por também aparentar legítimo todos os atos, todos os serviços que esse agente praticou enquanto estava no exercício das atribuições do cargo, e também em virtude da sua boa-fé e também da proteção à confiança que os destinatários dos atos, que os particulares que estavam ali buscando pela prestação desse serviço, que foram atingidos pelos atos do servidor, aqui agente de fato putativo, nós vamos convalidar. Então, a autoridade competente pode proceder com a convalidação, ou seja, vamos dar permanência aos efeitos desse ato. Eles não serão anulados, eles não serão revogados, eles vão continuar vigentes, produzindo efeitos normalmente, mesmo que eles tenham sido praticados por um agente público de fato putativo, ou seja, que acreditava ter um vínculo, na verdade não tinha. Então, o que ele fez enquanto estava naquele exercício de atividades será mantido, será válido, vai produzir efeitos, vai continuar beneficiando a quem beneficiava. Bom, prof, nesse caso, é necessário que ele devolva a remuneração? De forma alguma. O agente de fato putativo não precisa devolver remuneração alguma, porque isso implicaria enriquecimento ilícito da administração. O que ele praticou, o que ele trabalhou, é devido que ele receba por isso, é devido à sua remuneração correspondente à complexidade, às atribuições do cargo que ele acreditava ocupar legitimamente. Então, quando ele é destituído desse cargo, é plenamente devido a essa remuneração. Então, de modo algum, a administração terá a possibilidade de fazer essa cobrança desses valores que foram pagos a ele e que ele recebeu de boa fé. Então, não há que devolver. Quanto ao agente de fato necessário, ele não recebe remuneração alguma. A administração não tem o dever, não tem a obrigação de pagar nada, porque ele se voluntariou, ele prestou esse apoio, ele prestou essas atividades para com, principalmente, outros particulares, fazendo as vezes da administração, tomando ali o papel que seria da administração pública numa situação de calamidade ou emergência, porque ele quis, ele se propôs a isso. Ele não foi designado, nem nomeado, enfim. Então, nesse caso, não há aqui nenhuma possibilidade de pagamento de remuneração para ele nesse sentido. Então, não é devida a remuneração, ele não tem aqui a possibilidade de cobrança alguma da administração pública. Bom, e o Estado, em ambos os casos, será
responsabilizado pelos atos desses agentes públicos de fato, tanto o putativo quanto o necessário? Bom, no primeiro caso, a respeito do agente putativo, sim, como eu falei, em razão da teoria do órgão, né? Então, nesse caso, o agente público de fato putativo, ele estava representando, estava fazendo às vezes, ocupando um cargo público, exercendo uma função pública, ainda que de forma ilegítima, sem saber. Então, enquanto ele estava praticando esses atos, ele estava representando a administração pública, representava o Estado. Então, é plenamente necessária a responsabilização do Estado nesses casos, porque, como eu disse, pela mesma razão que nós vamos convalidar os seus atos. Por quê, professora? Porque quem está ali praticando é a pessoa jurídica a qual ele integra e não ele propriamente dito. Então, se qualquer ato gerar prejuízo para terceiro, é o Estado que é responsabilizado, é a pessoa jurídica que será responsabilizada. No segundo exemplo, a respeito do agente público de fato necessário, não é possível responsabilização alguma, porque, como eu já disse, ele se voluntariou, ele quis exercer uma tarefa que é própria, que é de responsabilidade da administração, sem que ele tenha sido designado, nomeado, indicado para isso. Então, por óbvio, se ele gerar prejuízo para um particular, ele que responderá por esses atos e não poderemos atribuir esse ato dele. Ele não responde pela administração, ele não fala pela administração, ele não pratica atos pela administração pública. Então, nós não podemos atribuir os seus atos de sua responsabilidade para o Estado, para a administração, para a pessoa jurídica. Então, nós, a administração, não pagaremos indenização, não compensaremos nenhum prejuízo que esse indivíduo, porventura, causar a um particular, a um terceiro. Então, muito bem, ficaram atentos, ficaram ligados com tudo que diz respeito ao agente de fato. E eu tenho certeza que vocês não irão errar, não irão vacilar a respeito disso. Então, vamos avançando. Bom, agora nós vamos falar propriamente dito dos servidores, como eu falei. Aqui eu posso denominar em sentido amplo servidor público como o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou comissionado, que é o de regime estatutário. Eu também posso aqui trazer o empregado público que está submetido ao regime trabalhista e também ao servidor temporário que está submetido ao regime temporário. Isso no sentido amplo, como eu falei. Quando nós trabalhamos o conceito de servidor público dentro da 8.112, aquele é o sentido estrito que a 8.112 menciona, né? Ela fala que servidor público é o ocupante de cargo público e ninguém mais. E correto, para fins de 8.112 é realmente isso que é válido. Mas, em sentido amplo e doutrinariamente, nós temos essas repercussões aqui. Eu tenho dentro do núcleo de servidor público em sentido amplo o de regime estatutário, o de regime trabalhista e o de regime temporário, porque todos prestam serviços, prestam atividades públicas, então estão dentro desse sentido amplo de servidor público. Mas, repito, para fins de 8.112, o servidor público que nós trataremos é em sentido estrito. Por que eu enfatizo tanto isso? Para que você não ache que a 8.112 irá se aplicar, por exemplo, para o empregado público. Não se aplica. 8.112, como a gente já viu no início da aula, no nosso primeiro bloco, que anteriormente vocês assistiram comigo, servidor público é todo aquele que ocupa cargo público, seja de comissão, seja efetivo. São esses que estão ali vinculados e submetidos ao estatuto, ao regime único, que é o estatutário, que a 8.112 está definindo. Então, logo a gente volta para aprofundar 8.112, mas vocês precisavam saber disso. Mas antes de aprofundar 8.112, aqui a gente precisa comentar um pouco sobre cada um desses regimes aqui. O regime que nós vamos nos aprofundar, que é o nosso foco, que é o nosso objeto de estudo, é o regime estatutário, porque é esse que você vai precisar, sobretudo, especialmente, mas não unicamente, para a sua prova, para o seu certame. Então, prof, o que significa esse regime estatutário? Então, quando a gente fala regime estatutário, o que isso representa para a gente? Gente, chama-se regime estatutário porque o seu vínculo profissional com a administração pública é uma lei.
É um estatuto. É 8.000 nesse caso dos federais, né, da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais, é a 8.112. Mas servidores de nível estadual, municipal e de outras carreiras têm estatutos próprios, mas não importa qual seja a lei que vai reger a sua relação com a administração pública. Essa lei vai fazer com que você se classifique como um servidor de regime estatutário. Então, esse estatuto vai trazer as regras, as normas jurídicas que vai reger, que vai aqui tratar da sua relação com a administração. E isso acontece porque você ocupa cargo público. Então, você vai ser estatutário, só vai ser estatutário, só pode ser chamado de servidor estatutário aquele que ocupa, aquele que foi nomeado para um cargo público. E este cargo público pode ser, repito, de provimento efetivo, que aí você ascende por meio de concurso público, é provido por meio de concurso público, ou em comissão, que é provido por meio de uma nomeação, que inclusive é livre. São os cargos ad nutum. Então, nesse caso, você, ocupante de cargo público, se encaixa nesse regime estatutário. É um servidor de regime estatutário. É estatutário, lembrem, estatuto, lei, esse é seu vínculo profissional com a administração pública. E este regime estatutário é o regime jurídico próprio de todas as pessoas jurídicas de direito público da administração pública, incluindo seus órgãos públicos. Então, União, Estado, DF, município, as suas autarquias e fundações públicas de direito público, todos eles possuem na sua estrutura organizacional cargos públicos. E onde eu tenho cargo público, por óbvio, eu tenho servidor público de provimento efetivo ou comissão, ou seja, o cargo é comissionado ou o cargo é efetivo, e ambos todos se encaixam, estão vinculados, a sua relação é regida por uma lei e não por um contrato de trabalho. E é por isso que essa lei faz com que ele represente o seu estatuto e ele seja classificado como um servidor de regime estatutário. Então, você será estatutário se você deseja ocupar um cargo público, se você deseja trabalhar nas pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta dos entes federativos. Maravilha? E lembrem que a 8.112 se aplica unicamente para os servidores, para os cargos da União e seus órgãos e, por óbvio, das suas autarquias e fundações autárquicas, como a gente viu no iniciozinho da aula. Show! Então, lembrem, servidor público aqui é sentido amplo e a 8.112 trata do servidor público em sentido estrito, que obviamente, como eu já mencionei, é este fulaninho aqui, ó. O que está submetido ao regime estatutário. É com esse servidor que a 8.112 está tratando, é com esse servidor que ela está falando o nosso estatutário. Maravilha. Vamos avançando. Bom, quais são as características principais desse servidor estatutário, professora Natasha? Bom, aqui nós temos pluralidade normativa, como eu mencionei, nós temos estatuto para todos os entes federativos, para a carreira, tem um estatuto diverso dependendo da sua carreira, então todo ocupante de cargo público, ele vai ter uma lei que vai reger sua relação com a administração pública, que não necessariamente vai ser 8.112. É por isso que uma das características do regime estatutário é isso, a pluralidade normativa. Dentro do regime estatutário, eu não tenho só 8.112 de 90 para estudar. Então, não vai ser a única lei que você vai estudar para todo e qualquer concurso para provimento de cargo efetivo. Não. Você tem que observar qual é o estatuto a que você estará vinculado, beleza? Porque os entes administrativos, os entes federativos, eles têm autonomia para disciplinar as normas que vão reger a relação entre a administração, entre eles e os seus futuros e atuais servidores. Então, eles têm essa autonomia e aí nós teremos ali várias leis a depender da entidade que você esteja tratando.
Show. O vínculo aqui, como eu falei, é um vínculo legal, é um vínculo regido por uma lei e não por um contrato de trabalho. Você não é seletista, você não é empregado público, você é servidor de regime estatutário. E aí você vai ser nomeado e empossado, e a partir do momento que você já toma posse, você está submetido 100% a esta lei. Você vai ver todos os seus deveres, obrigações, direitos, hipóteses de responsabilização. Tudo está definido nesse estatuto. É com base nele que você vai se reger, vai se portar enquanto profissional, enquanto servidor, ocupante de cargo público. E a competência para processar e julgar os litígios, as causas que decorram dessa relação entre a administração e o seu servidor público será a justiça comum. Mais precisamente, na maioria dos casos, temos varas especializadas, voltadas para lidar exatamente com as causas que envolvam os servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, ou seja, os servidores estatutários que têm vínculo legal, um estatuto com a administração e a sua administração pública. Então, a justiça é comum e não a justiça do trabalho. Então, quem é servidor público estatutário, que é o efetivo e o comissionário. Então, aqui, servidor estatutário, eu tenho ocupante de cargo efetivo e comissionado. Ambos são estatutários. Então, todos que são estatutários vão ser processados e julgados, vão ser processadas e julgadas as causas entre essa relação profissional, a administração e servidor, pela justiça comum e jamais a justiça do trabalho. Bom, pessoal, volto logo. Um grande abraço.